Olá, você está no curso Serviço Social na Educação e nesta videoaula nós vamos falar sobre prevenção à violência nas escolas. Antes, porém, precisamos entender o que é violência. Esta aula é sobre os tipos de violência possíveis entre os seres humanos, na humanidade, na sociedade, nas comunidades e na comunidade escolar. A princípio, para caracterizar um ato como violento, devem ser preenchidas ao menos algumas condições. Por exemplo, a ação deve causar dano, usar a força, seja física ou psíquica, ser intencional ou ir contra a livre e espontânea vontade de quem é objeto do dano. A Organização Mundial da Saúde reconhece a violência como um grave problema de saúde pública. Além de constituir uma violação dos direitos humanos, é uma ameaça à vida, altera a saúde, produz enfermidade e pode provocar a morte. É importante destacar que a violência acontece no mundo todo e atinge pessoas de todas as idades, independente de sexo, raça, religião, nacionalidade, escolaridade, orientação sexual ou condição social. Reproduz-se nas estruturas e subjetividades em diferentes espaços, como na família, escola, comunidade, trabalho, instituições, ou seja, é um fenômeno socialmente construído que necessita ser desconstruído. E aí aparece o projeto de intervenção do assistente social e, nesse caso especificamente, no âmbito escolar. Principais tipos de violência que podem ocorrer em todos os meios sociais, inclusive na escola: violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência intrafamiliar, violência física, violência institucional, violência moral, violência psicológica, violência sexual, negligência, assédio moral e violência patrimonial. A violência física, que é o primeiro de todos os tipos e um dos que mais precisam ser combatidos junto com a violência psicológica, a violência física é qualquer ação que machuque ou agrida intencionalmente uma pessoa por meio da força física, arma ou objeto, estilete no caso das escolas, provocando ou não danos e lesões internas ou externas no corpo. Exemplos: pontapés, bofetadas, empurrões, espancamentos, beliscões, sufocar com as mãos, almofada ou por outra forma, atirar objetos, pedras, facas, usar armas, provocar queimaduras, tentativa de homicídio ou até mesmo morte. Quando a violência física deixa marcas visíveis, fica mais fácil de identificar. Mas existem algumas estratégias que a gente vai ver durante as outras aulas que provocam a violência sem deixar marcas. O segundo tipo de violência que precisa ser compreendido é a violência psicológica, e talvez essa seja a mais camuflada de todas elas, a mais difícil de ser identificada. Ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa, por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica e ao desenvolvimento pessoal. Entre as violências, os tipos de violência psicológica, podemos citar algumas ações: desprezar, menosprezar, insultar, culpar, ameaçar, controlar, humilhar em privado ou em público, impedir de trabalhar, isso acontece principalmente com o grupo feminino, isolar, proibir o contato com amigos, vizinhos e familiares, proibir a ida aos serviços, a atividades sociais, proibir o uso de vestuários ou artefatos, proibir ou controlar o uso do dinheiro ou outros bens, controlar ou destruir documentos, fotos, entre outros. Observe, a violência psicológica é muito mais difícil de identificar. Como disse a princípio, ela se camufla muito bem. Em terceiro aparece a violência sexual, também no ambiente escolar, com certeza. É toda relação sexual em que a pessoa é obrigada a se submeter contra a sua vontade por meio de força física, coerção, sedução, ameaça ou influência psicológica. Essa violência é considerada crime mesmo quando praticada por um familiar, seja ele pai, marido, namorado ou companheiro. Considera-se também como violência sexual o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. Também
de difícil identificação, pois acontece no ambiente privado e normalmente a vítima tem vergonha, medo por questões de fatos sociais ou outras implicações de denunciar a violência sofrida. Existem alguns outros exemplos de violência também que não são tão comuns, como a exploração sexual comercial, o assédio sexual caracterizado por proposta de relações, como fruto da posição de poder, ou chantagem ou agressão, o estupro, a pedofilia, telefonemas obscenos, exibicionismo, ou seja, mostrar partes do corpo. Tudo isso acontece ou pode acontecer dentro do ambiente escolar. Pornografia, exposição a crianças ou de crianças de imagens obscenas para fins comerciais ou apenas de exibição. E aparece em seguida a violência moral, ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher ou do homem. Isso é muito comum na escola em relação a notas, a capacidade de aprendizagem, a participação de grupo. E dentro da violência moral, aparece também o assédio moral no trabalho. No caso, o assédio moral na escola, tanto no trabalho por parte do professor ou por parte do aluno. É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas. É a exposição também do aluno em situações de cobranças relacionadas a trabalhos, ou trabalho em equipe, ou matérias, ou produções, mesmo educacionais. Isso é comum acontecer no exercício de suas funções, sendo mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de uma ou mais pessoas, dentro dos graus de subordinação, de hierarquia, desestabilizando a relação que existe aí entre aluno-professor, professor-aluno, professor-direção, direção-coordenação, enfim. O assédio moral no trabalho tem sido muito usado para fins políticos, para silenciar aquele que vai reclamar um direito, para silenciar aquele que vai reclamar de um erro ou de um problema na escola que exige investimento ou ação de terceiros. O assédio moral é uma forma de silenciar as pessoas. E também como parte do combate à prevenção à violência aparece o bullying. O fenômeno bullying é caracterizado por atos de agressão e desrespeito, denominado de ataque, e se manifesta com ações repetitivas contra uma outra pessoa. A intimidação e o ataque são praticados pelo agressor, denominado de autor de bullying, e possui a intenção de maltratar ou causar tensão e angústia em uma vítima chamada de alvo de bullying. Geralmente o gordinho, baixinho, altinho, ou seja, quem se destaca, e tem os espectadores que assistem. Então, normalmente quando não tem plateia, o bullying acaba se extinguindo por natureza de não produzir diversão. Então o bullying é uma forma de produzir diversão para terceiros. Ou alguém que quer se incluir, produz o bullying com alguém que tem alguma limitação ou algum apelido, para divertir uma plateia e com essa diversão produzir uma aceitação social. Ele quer se achar o engraçado, o inteirado, o importante, o indispensável. De modo que, havendo um trabalho preventivo em relação à plateia, naturalmente o bullying já tem a tendência a diminuir. A prática do bullying diminui quando você sensibiliza aquilo que seria a plateia. A plateia, não aceitando a conduta do praticante de bullying, ela já é uma forma muito promissora de combater o bullying. Em seguida vem a violência contra criança e adolescente. É qualquer conduta, ação ou omissão, agressão ou coerção ocasionada pelo fato de a vítima ser criança ou adolescente que cause dano, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico ou social. E na escola
as formas mais comuns de violência aparecem no bullying. Nós vamos ter uma aula específica sobre bullying mais para frente, dentro dessa mesma temática. E também o assédio psicológico por parte dos professores. Infelizmente é um assunto complexo que precisa ser desmistificado, debatido e estudado. A violência contra a mulher no espaço escolar acontece por parte de alunos com idade, aqueles alunos que são mais repetitivos, que envelheceram na escola e agora começam a enxergar a própria professora como uma presa de seus ataques. Acontece também em relação aos alunos mais velhos contra as meninas. É comum e precisa de uma intervenção. É qualquer conduta, ação ou omissão de discriminação, agressão ou coerção ocasionada pelo fato de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou de perda patrimonial. Pode acontecer tanto em espaços públicos como privados. Aqui é um tópico que aparentemente não acontece na escola, que é a violência contra a pessoa idosa, mas pode estar acontecendo contra o avô de um aluno e sendo do território de atuação do serviço social a necessidade de um processo de intervenção, ou pode acontecer também que o professor já tem uma idade avançada e por conta da sua idade tenha limitações que se tornem alvo de violência por parte de alunos ou de outros professores. Aí o trabalho do assistente social na escola aparece aqui também. A violência contra a pessoa idosa é um ato único, repetido, ainda omissão, que cause dano, aflição ao idoso, tal como discriminação, agressão, coerção, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social ou também de perda patrimonial. Ali nesse tópico do idoso tem um ponto chamado negligência, que tem relação com todos os outros, com a mulher, com a criança, com o jovem, com o professor. O que é negligência? Como pode se considerar uma ação como negligente? É o abandono, a falta de cuidados básicos e a falta de atenção e proteção. A negligência pode ser contra a pessoa idosa, contra a criança e adolescente, e também tem dentro da negligência a autonegligência, que é que quando a própria pessoa negligencia a si mesmo de saúde, higiene ou outra ação que traga proteção e garanta a sustentação da vida. A negligência também precisa ser vista com relação a crianças que vêm para a escola doentes, que vêm para a escola com problemas de feridas, de erupções cutâneas, de piolho ou de outros tipos de doenças, muitas vezes infecto-contagiosas, que precisam de ação em rede do serviço social para conduzir essa criança ao sistema de saúde ou conduzir essa criança a um sistema de alimentação, quando for o caso de desnutrição. É negligência também deixar de vacinar, deixar vacinas em atraso, não levar ao médico, não fazer os tratamentos necessários, perder documentos importantes da criança, certidão de nascimento, cartão da criança. Existem casos de pais de aluno que vivem perdendo os documentos da criança, tipo matrícula, boletim. Esse também é um trabalho do assistente social. O assistente social tem que ir até essa pessoa para intervir de modo a ela se emancipar e tornar-se responsável tanto pelos seus direitos como por seus deveres enquanto cidadão. A criança não está matriculada ou não ir à escola também é negligência. Crianças pequenas sozinhas em casa, em festas populares, em casa de vizinho, nas ruas, em abandono. Acidentes domésticos previsíveis, queda da cama, berço, janelas, escadas, banheiras, entre outros. Certa feita eu cheguei numa escola para dar uma palestra e encontrei uma criança em estado de queimadura avançado. E encaminhei, foi feito um encaminhamento e quando foi se descobrir outras questões. A criança se queimou porque ficava sozinha em casa e tentava fazer comida e como era muito nova, derramou a panela de água quente sobre si e estava toda queimada. Então, é fruto da negligência. É a negligência contra idoso, negar cuidado, supervisão adequada, especialmente em caso de pessoas com incapacidade física ou mentais, deixar o idoso passar fome, não dar as medicações que necessita, não levar as consultas marcadas, não prover outros cuidados físicos, isolado dos outros, não vesti-lo adequadamente face ao tempo, o frio, as condições ambientais e climáticas,
deixar o idoso sozinho, entre outros. O que é autonegligência, que a gente falou antes? É o comportamento de uma pessoa idosa ou não, ou de uma criança, que ameaça a sua própria saúde ou segurança. Por exemplo, não quero tomar o remédio, eu não quero tomar banho. A definição de autonegligência envolve situações nas quais uma pessoa idosa mentalmente capaz, ou uma criança, ou uma pessoa adulta, que compreende as consequências das suas ações e toma decisões conscientes e voluntárias de se envolver em atos que ameaçam a sua saúde ou a sua segurança. Então a autonegligência também precisa de intervenção. E por fim, vamos falar sobre violência institucional. Talvez esse tópico merecesse até um capítulo só para ele, mas como é muito polêmico, nós vamos trabalhar apenas de forma bem resumida. Essa violência permeia todas as instituições públicas e privadas e apresenta-se na relação de servidores com pacientes, usuários, no caso professor-aluno, podendo se dar de diversas formas: ineficácia e negligência no atendimento, discriminação de gênero, étnico-racial, econômica, etc., intolerância e falta de escuta, desqualificação do saber do usuário, uso de poder e outros. Na relação professor-aluno, ainda existem muitos aspectos que precisam ser considerados e reconsiderados. Aspectos esses que, na maioria dos casos, vão proteger, acima de tudo, a segurança do professor, a vida do professor, os direitos do professor. Estão relacionados com conhecimento de direito, a aplicação desse conhecimento para criar um sistema de proteção social em torno da sua profissão, da própria profissão. É um projeto de intervenção, é um ambiente de trabalho para o serviço social na orientação desses professores de como agir quando em sua escola houver alunos que são dependentes de drogas, alunos que são fruto de famílias com dificuldade de relacionamento, famílias em situação de vulnerabilidade social, filhos que vêm para a escola trazendo marcas da alienação e fruto da violência e de outros aspectos que a gente vai ver em outras aulas, dentro desse mesmo tema. Então é importante que o assistente social esteja ali para oferecer esse suporte. Aí aparece a violência intrafamiliar, aquele tipo de violência que não acontece na escola, mas que o resultado dela acaba chegando até a escola. Praticada por membros da família, pai, mãe, filho, marido, sogra, padrasto, ou outro por afinidade, por exemplo, primo ou tio do marido, ou afetividade, amigo que mora na mesma casa ou fora. Inclusive, dentro desse aspecto, acontece muito, é o namorado que não estuda na escola, mas que vem à porta da escola, causar muitas vezes problema e que precisa de uma intervenção para fora da escola, para alcançar a família ou alcançar aquele outro elemento que está causando prejuízo escolar à vítima, no caso. A violência familiar ela é abuso físico, sexual, psicológico, negligência, perda de patrimônio, tanto quanto as outras. E precisa de um projeto de intervenção de forma mais abrangente, mais completa. A violência patrimonial, que acontece muito na escola, é o vandalismo, e que não tem praticamente nenhum tipo de consequência, não tem nenhum tipo de ação para controlar isso. As escolas, inclusive, hoje não colocam mais nem papel higiênico no banheiro, a maioria delas, devido ao grande grau de vandalismo. Aí eu pergunto, essa criança estraga o papel higiênico na casa dela? Ela estraga o banheiro da casa dela? Ela pinta as portas do banheiro da casa dela? Não. Por quê? Porque lá na casa dela haverá uma consequência. E na escola não. Fala-se muito em direito, mas muito pouco em deveres. Não há consequência. Pode-se viver como quiser, da maneira que quiser, quebrar tudo, pichar tudo, destruir tudo. A violência patrimonial, ela destrói 50% do patrimônio público no Brasil em relação à educação. 50% é destruído pelo tempo e pelo uso, e 50% isso com base em dados de pesquisas científicas recentes do IBGE e de outros escritores que trabalham nesse campo de estudo. E isso precisa mudar. Não por uma questão de economizar o dinheiro do Estado, mas por uma questão de conservação da qualidade do ambiente escolar, para que através dessa qualidade se gere uma educação também com qualidade.
Então é necessário um enfrentamento, é necessário um projeto de intervenção, vários projetos de intervenção em parceria com a rede de trabalho das instituições que estão em torno da escola, em volta da escola, que estão interligados com os problemas sociais da escola. O enfrentamento desse fenômeno exige uma convergência de medidas de impacto, que passa por campanhas educativas, visando ações de prevenção, segurança, melhorias dos registros ambulatoriais, hospitalares, a capacitação de recursos humanos, apesar que essa palavra capacitação tem sido superada nas discussões acadêmicas, enfim, para a prevenção e atendimento às vítimas de violência, considerando que a violência possui causas multifatoriais e necessita de uma intervenção interdisciplinar para o atendimento resolutivo. O médico, o assistente social, a enfermagem, o psicólogo, o professor, o terapeuta ocupacional, o especialista em dificuldades de aprendizagem, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, o guarda, o porteiro da escola, os profissionais que possuem contato direto com o paciente, como o usuário. É crucial na identificação, notificação e intervenção das situações de violência dentro das suas especificidades. Precisa-se acabar com o medo da denúncia. Tudo que for feito após a denúncia para zelar sobre a vítima, para garantir seus direitos, é preciso criar projetos de intervenção, ações, trabalho de enfrentamento que proteja a vítima, que mantenha o seu sigilo, a sua proteção, que garanta que ela não será exposta a vexame, a situações vexatórias ou de humilhação. Profissionais qualificados devem intervir para identificar a violência e trabalhar no sentido de romper com ela na sua origem, descobrir a origem dessas violências. A origem, de onde parte, qual é a matriz, o ponto inicial de tudo. Então, o assistente social deve estar bem inteirado nas políticas da Lei Maria da Penha, que garante o direito da mulher, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, do Código Civil e do projeto pedagógico da escola e das outras leis relacionadas aos municípios. O trabalho em rede deve ser feito com o Corpo de Bombeiro, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Defesa Civil, o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, as delegacias de mulher, no caso dos municípios que tiver, a delegacia de mulher, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, a Promotoria, o Ministério Público do local. Esse profissional que vai trabalhar aí combatendo a violência nas escolas, lotado como serviço social na educação, deve ter um trabalho em rede, o número de telefone dessas pessoas todas, conhecer pelo nome, ele deve saber como fazer um encaminhamento, uma denúncia, um ofício para essas instâncias todas, para poder lutar na efetivação de um determinado direito, para combater uma determinada violação de direitos, um determinado tipo de violência. Assim falamos sobre os tipos de violência, voltamos em breve com a próxima aula para tratar ainda da prevenção à violência nas escolas. Muito obrigado.